acordo. Boa tarde, bem-vindos à 15ª edição do ciclo de palestras em Ciência Animal, organizado pelo curso de graduação em Medicina Veterinária, pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca. Eu, professora Fernanda, gostaria de antemão agradecer os palestrantes de hoje, que é o Matheus dos Santos Oliveira e a Maísa Barbosa de Almeida. O Matheus, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade de Franca. Atualmente ele é mestrando no programa de pós-graduação em Ciência Animal desta mesma instituição e trabalha na JA Saúde Animal. O Matheus, ele vai ministrar a palestra intitulada Podiatria e Patologias Podais em Bovinos. Matheus, muito obrigada pela sua participação e uma excelente palestra. Como a professora Fernanda citou aí já, né? Vou falar sobre podiatria e patologias podais em bovinos. Hoje é uma das principais causas de percas, né? Percas financeiras aí, prejuízos econômicos para os proprietários, né? De rebanho bovino. Ela é, em primeiro lugar, hoje, o motivo dessa perca financeira, né, desses prejuízos. E, em segundo lugar, a gente tem problemas de glândula mamária. Em terceiro lugar, de reprodução. Só que se o animal tem problema de casco, ele deita, né, se é uma vaca de produção leiteira, ela sai da ordenha, deita porque está com dor no casco e já tem contaminação de glândula, então leva a mastite, já é outro problema. E se o animal é reprodutor, vamos supor um touro ou uma vaca que está no cio e tem problema de casco, o touro não vai fazer a monta e a vaca não vai deixar que seja montado, por causa desse problema primário, que vai gerar um problema secundário, que é o problema reprodutivo. O bovino ele tem uma dificuldade em adaptação específica para pisos mais específicos. Por exemplo, uma vaca de freestyle ou de um compost, que é acostumada em maravalha ou alguma cama específica, se você colocar ela em um terreno mais duro ou um terreno desregular, esse animal vai ter problemas de casco e muita dificuldade de locomoção. O bovino, pela sua forma anatômica de casco, ele é um animal que tem uma capacidade reduzida de absorção de impacto. E esses animais geralmente são pesados, então onde é muito comum ter esse problema de casco. Geralmente, esses animais têm mais problemas na época de umidade do ano, né? Geralmente, principalmente em final de ano, dezembro, janeiro, é muita época de chuva. Então, eles apresentam muita dificuldade nessas épocas aí em específico. E o bovino ele tem uma capacidade curta de restabelecer seu estojo córneo. A criação de tecido é de 5 milímetros mensais em torno aí. Então, se o desgaste for alto, o organismo do animal não consegue compensar. Falando um pouco da anatomia, né, de formato de casco mesmo, sistema podológico desses bovinos, a gente tem ele é biungulado, né, duas unhas. A gente tem a porção de muralha, né, que é a porção interna dessas duas úngulas, né, a muralha axial que a gente fala. Na porção lateral ou na porção medial. A porção medial sempre vai ser muralha axial, né, e a porção lateral a gente vai ter a muralha abaxial. A gente tem toda a sola, né, que é a porção que entra mais em contato com o solo direto. A gente tem os talões, né, em ambos os lados, e um pouco mais atrás a gente tem os bulbos. Essas úngulas, né, cada lado, tanto a esquerda quanto a direita, elas são subdivididas em porção apical, que é a região de pinça, né, que é a região mais à frente, pontiaguda, a subapical, que está no intermédio do casco, e a pré-bulbar, que está próximo ao talão e antes do bulbo. Só correlacionando aqui com a anatomia, o manejo desse casco é muito importante, porque a gente vê na imagem da esquerda aqui que um animal que não foi casqueado tem desbalanceamento podológico, né?
desequilíbrio podal, a gente vê essa curvatura que ele apresenta, que isso dificulta a locomoção. Se é um animal que tem um casco longo, pinça longa e apotalão, é óbvio que ele vai ter um problema maior de flexor profundo. Ou se é um animal que tem muito talão e uma pinça curta, é óbvio que ele vai ter um problema de tendão extensor digital lateral, mais comum. Mas pode ter também do extensor digital comum do dedo. Na imagem da direita, a gente vê um pouco da anatomia, né? As falange proximal, falange média e falange distal. O boleto logo acima, né? É a metatarso falangiana. A gente tem o ligamento extensor digital comum, que ele se bifurca entre as duas úngulas, e a gente tem o ligamento extensor digital lateral, que conduz inserção na superfície dorsal da falange distal. E ele é bilateral, tem em ambos os lados. Esses fatores de predisposição dessas patologias, a gente tem os fatores genéticos, né? Principalmente nos taurinos, mais específica aí os holandeses, né, um gado mais voltado para leite, está sempre dentro de curral, apresenta bem mais problema de casco. A gente tem os zebuínos, que entre eles aí tem o Nelore, o Zerá e o Gir, que são bem mais resistentes a esses problemas de casco aí. É muito difícil de se ver. Os taurinos a gente vê bastante no dia a dia. A gente pode ter questão de ambiente, né, como na imagem da direita, muito barro, muito úmido. Na imagem logo abaixo mostra um caso de pedras, né, não tão pedregoso, mas isso prejudica. Se é uma vaca que tem uma sensibilidade já de sola, ela vai sentir mesmo que sejam pedras pequenas. Em currais também, problema com urina, piso muito sobressaente. Uma vaca que não tem uma cama específica para deitar e para descansar, fica mais tempo em pé, ela vai ter mais problemas, sim. E dos agentes patogênicos aí mais comum é o Fusobacterium necrófilo e os bacteroides, né, que a gente isola hoje no dia a dia. É questão de manejo também, principalmente em confinamentos, isso mais para gado de engorda, né? Confinamento que não tem tanto manejo sanitário nem de limpeza, fica muito úmido, muitas fezes, e tem o piso muito irregular, e esses animais tendem a ter mais problema de casco do que os animais que são confinados a pasto. E tem estudos que relatam que o concreto úmido ele é cerca de 83% mais corrosivo, né, abrasivo do que o concreto seco. E esse desgaste ele favorece a penetração de agentes por desgaste mesmo. É uma patologia secundária, é um desgaste primário. Como eu disse anteriormente, né, a gente tem os problemas biomecânicos, que é os desequilíbrios. Um animal com lesão de ligamento colateral, por exemplo, na interfalangiana distal, ele tende a pisar mais para um lado e poupar mais o outro, né? Isso causa um desvio ósseo que pode acometer também um problema de uma úngula específica, enquanto uma sobrecarrega demais, a outra passa a ficar mais aliviada e o animal claudica muito. A gente tem os problemas nutricionais também, né? Ou metabólicos, por deficiência nutricional, e isso, isso prejudica também a qualidade do estojo de córnea, né? Que resulta em doenças podais. Nos casos de laminite, a gente tem muita laminite decorrente de acidose ruminal, né? Por alimentação deficiente, né? Nutrição deficiente, e isso gera alteração de vasos periféricos, né? Principalmente a artéria circunflexa distal, seja ela palmar ou plantar, né? Palmar de mão e plantar de pé. Isso leva a isquemia de coro. O coro perde a isquemia de coro gera isquemia de lâminas. O estojo de córnea perde contato íntimo com as lâminas do casco. Isso gera a laminite. Às vezes pode acontecer até do animal perder esse estojo, né? E ficar com a falange exposta. Animais de alta lactação, a gente vê muito em gir leiteiro e vaca holandesa, né? Pura ou 3/4, principalmente no terço inicial de gestação, ela tem um balanço energético negativo muito alto. E
por focar demais no leite, esses nutrientes, acaba perdendo nutrientes para o casco também, para o estojo de córnea, que é onde predispõe a patologias também. Conforme diagnósticos, isso varia muito de lesão para lesão, só lembrando que tem que ser feito o mais breve possível, né? A gente tem eu sigo muito essa tabelinha aqui, de Oliveira, de 2007, ela é de 2007, para definir esses códigos de claudicação. Quanto a bloqueios perineurais que a gente faz muito em equinos, infelizmente em bovinos, por questão de manejo ou técnica de aplicação, a gente não tem, isso facilitaria muito para diagnósticos. Hoje eu uso muito o diagnóstico na pinça de casco, né? Dá para a gente pensar a região de pinça, região de terço médio, região de talão, ou até região de bulbo mesmo. Dá para a gente pensar e sentir onde está a lesão. Se for uma broca, por exemplo, dá para pensar, nesse caso da imagem aqui, era uma broca que deu na porção da muralha axial, né? E você pensa ali, o animal sente, eu tentei colocar o vídeo, mas não deu certo. Então, você acaba abrindo ali e resolve o problema já de imediato, sem ter que ficar mexendo em todo o casco. Aqui, brevemente, dá para a gente ver os scores, né, de claudicação. No grau 1, a vaca caminha com a linha do dorso retilínea, tem o passo firme e ainda tem uma passada homogênea de ambos os lados. Você não vê arqueamento de coluna nem nada do tipo. Uma claudicação bem leve. No grau 2, ainda tem a linha dorsal da coluna retilínea, só que ela tem um arqueamento bem leve ao deambular, né, ao caminhar. No grau 3, a vaca já está com a coluna arqueada, né, e ela, ao locomover, ela também tem o arqueamento e começa a querer relutar a passada. No grau 4, ela ainda continua arqueada, e ela tem um apoio reduzido no membro. Geralmente o animal apoia muito a região da pinça do casco, a pontinha, põe só a pontinha no chão e vai dando uns passos bem devagarzinho. No grau 5, a vaca está totalmente com a coluna arqueada. Quando você, né, toca ela para ela se movimentar, ela dificilmente movimenta e ela não toca o membro no chão, nem a região da pinça, ela não toca no chão. Quando ela anda realmente com os 3 pés. O membro que está sadio acaba sendo sobrecarregado pelo que não está tocando no chão. Nesses casos, o membro que está sobrecarregado sente mais e acaba dando problema também secundário ao membro que já está patológico primeiramente. Esse animal geralmente vem a deitar, né? Esses materiais de trabalho para essas manutenções, a pinça de casco, né, para diagnóstico eu uso muito, para corte de tecido excessivo de estojo de córnea, a gente tem as turquês aí, né, para corte de sola, a gente tem as rinetas, e para a lixa, né, a gente tem as grosas mesmo, né, essas grosas para cavalo mesmo, são as mesas. E esse é um gabarito, ele te auxilia no seu casqueamento bovino. Ele auxilia no grau correto a 45 graus, ele é muito bom. Só que lembrando que você tem a possibilidade de comprar essas máquinas, é tipo uma esmerilhadeira, que ela tem um disco de inox específico para casqueamento bovino. Se você, é mais caro, tudo bem. Se você compra um material desse, você exclui todos esses outros, exclui a grosa, as rinetas e as turquesas. Você consegue fazer tudo isso com o disco somente. E isso não, ele é caro, mas se paga, porque você adianta muito serviço e faz mais animais por dia. Métodos de contenção. A gente tem os métodos físicos, né, que é nessas 2 imagens do meio que dá para a gente ver. Eu particularmente não gosto, porque se for uma vaca mais cara, você chegar no local para fazer isso, o cara não vai gostar, acho que não vai querer. Acho um método muito bruto. Uma vaca de alta produção, como que você deixa ela deitada 2 horas, 1h30 ali, acho meio complicado. Isso pode acabar gerando outros problemas. A gente tem um meio químico, né, que é através de sedativos, os biorrelaxantes, né, é um pouco complicado também. Eu não gosto desse método para casqueamento. Eu gosto, às vezes eu uso ele aliás, eu não gosto para casqueamento preventivo.
Eu uso, às vezes, para casqueamento corretivo, um animal com algum tipo de patologia, o cara não tem tronco, não tem outra forma de fazer, então você deixa o animal de jejum, né, 24 horas aí, 24 horas de jejum sólido e 12 horas de jejum hídrico. Então, você mexe só no membro que está afetado com a patologia e ainda dá para resolver. E a gente tem os troncos mecânicos, né, que é esses troncos tombador. É alto custo, né, um tronco de R$ 80.000 em média aí. Só que para quem mexe com isso, vale muito a pena, porque quando você tem que derrubar uma vaca para fazer casqueamento preventivo, você faz 5, 10 no dia. Com o tronco, você vai fazer 50, então acaba que ele se paga, né? É que eu vou mostrar alguns casos aí que eu tive, não muitos, mas coloquei alguns mais específicos. Esse é um caso de hiperplasia interdigital, né? Muito conhecido por tiloma ou gabarro. Nada mais é do que uma proliferação de tecido conjuntivo fibroso no meio interdigital. Ele tem origem traumática, às vezes, principalmente em vacas de alta produção, que tem o meio interdigital muito sensível, principalmente se for pele despigmentada, né, com pouca pigmentação, é mais sensível. Até no ato da vaca pastar, acaba machucando ali no meio, vai sujando, vai juntando sujeira, acaba dando esse tecido conjuntivo, né, essa hiperplasia. A gente pode ir direto para a cirurgia, eu prefiro, logicamente, após fazer um bloqueio anestésico, um pouco abaixo da região de carpo ou de tarso, né, abaixo do joelho, a gente faz um garrote, deixa uns 5 minutinhos e faz um bloqueio anestésico com 20 ml de lidocaína na veia digital. Ela é bem superficial, então dá para pegar bem ela. Você fazendo esse bloqueio anestésico, você bloqueia toda a região distal, né, a região abaixo dali. Então, o animal você evita de ter dor e evita de ter problema durante a cirurgia. Aqui a gente fez essa cirurgia, fez ressecção desse tecido, debridou e a gente faz o curativo. Geralmente, particularmente, eu gosto de colocar um pouco de sulfato de cobre e penicilina. Penicilina por causa de fato bacteriano e o sulfato de cobre, porque mesmo que tenha resquícios de proliferação, o sulfato de cobre ele queima e ajuda a eliminar esse problema. A gente entra com um anti-inflamatório, né? Gosto muito do fluoxetine meglumínio para sistema locomotor. Entro com anti-inflamatório, gosto muito do florfenicol, né? Tem dado bastante resultado. Penicilina também, mesmo que num grau mais leve, mas ajuda muito e a gente entra com essas hortes, né? Coloca o curativo, faz a botinha com a faixa mesmo e entra com esse Procas, que é um produto muito bom, eu gosto muito, ele é um impermeabilizante e fixador. Você molha toda essa faixa com esse produto, tem que tomar cuidado para ele não entrar em contato com a pele, porque senão ele queima. Mas você molha a faixa, deixa ele uns 2 minutinhos, ele seca e vira tipo um gesso mesmo. Aqui é um outro caso de hiperplasia interdigital, né? Esse caso eu coloquei só para questão de hemorragia, se for um tecido pequeno como esse, geralmente não tem problema de hemorragia, mas igual esse que era uma hiperplasia muito grande, pode ser que ocorra hemorragia, nesse caso ocorreu. O diferencial é que eu faço, acho que muita gente faz, entra com ácido tranexâmico aí, 3 aplicações com intervalo de 12 horas, e entra com uma ponteira quente para identifica o vaso, né, antes, entra com a ponteira quente, né, para cauterizar esse vaso aí, e faz a botinha normalmente. Esse é um caso de um touro, né, da raça Braford, com erosão de talão. A gente via na primeira imagem aqui, esse touro não colocava o pé no chão. A gente entrou com um tratamento, né, debridou todo esse material, tirou todo esse tecido necrótico, divulsionou um pouco desse bulbo, onde tinha muita contaminação, lavou, escarificou, fez o casqueamento, a gente fez a botinha com curativo também, com sulfato de cobre e iodo nesse caso, e fizemos a botinha, né, essa órtese com um impermeabilizante. Essa foto da direita, a última, depois de 60 dias, a gente tirou essa
tinha, refez o casqueamento e já olhem para ver essa melhora. Eu achei muito significativo. Esse touro, nesse dia, já estava apoiando muito melhor o membro. Entrando com anti-inflamatório antibiótico, né? O Banamine, 5 dias de aplicação, e o Florfenicol, 3 aplicações com intervalo de 48 horas. Esse é um caso de lesão de sobre-unha, né? Muita gente gosta de entrar com tratamento sistêmico para ver se melhora ou não, mas eu já prefiro ir para a cirurgia, né? Porque tem muita recidiva de tratamento sistêmico para esse tipo de problema. Você trata e melhora, dali a pouco volta, porque tem muito contato com toco, braquiária na pastagem, então acaba prejudicando. A gente faz uma cirurgia que divulsiona o subcutâneo em volta dessa unha, tira essa unha e dá uns 3 pontos ali e fecha. Faz uma bandagem também para curativo local, né, com iodo e penicilina. Tem que tomar cuidado para não colocar sulfacobre, porque senão ela acaba prejudicando por causa de sutura. Isso pode levar a deiscência, né, porque ele é corrosivo. Só lembrando que para quem optar de fazer bandagem, eu não gosto de fazer bandagem essas lesões de sobre-unha, porque ela acaba limitando o movimento do animal. Você tem que prender uma faixa aqui, mesmo que a sobre-unha não tenha tanta comunicação com a interfalangiana proximal, ao você fazer essa bandagem, dá para ver nitidamente que você prejudica o ato desse animal locomover, principalmente em movimento de extensão. Acho que a faixa comprime, então acaba dificultando a interfalangiana. É onde que eu prefiro já tirar cirurgicamente. Esse caso de aplicação de tamanco, né? Eu coloquei. Esse foi um touro que teve uma broca no casco medial, a porção axial, né, da sola. Muita gente evita de usar isso porque ele tem um custo mais caro e às vezes pode ser que ele saia e perca e o proprietário tem que arcar com uma recolocação. Aqui a gente tem na primeira imagem da esquerda um casqueamento feito, lembrando de que a gente sempre faz muito bem esse lixamento do casco, até mesmo para aplicação da resina, ela tem uma taxa de aderência maior após você fazer esse lixamento mesmo. Aqui é um tamanco, ele é riscado tanto na vertical quanto na horizontal, para facilitar a aderência desse material no chão quando o animal caminhar, também para facilitar a aderência na porção ventral, aliás, na porção superior do contato da resina direto com o casco do animal. Essa porção albaulada redonda, né? Ele é uma meia-lua, essa porção reta, ela é medial, né? Ela vai sempre para o meio ali interdigital e a porção arredondada segue o formato do casco. Esse tamanco geralmente é medida padrão, então você tem que ir lixando ele e moldar ele conforme o casco. Pode ver que nessa terceira imagem ela tem uma quebradinha na quina, isso é para facilitar o breakover, né, que a gente fala, que é facilitar a saída do casco do chão. Essa aqui é a resina que a gente usa, né? Você molda ela geralmente 1 para 1, o diluente e o pozinho, né? Passa ele em cima do tamanho que já leva ele direto no casco e vai moldando com a mão ali. Para quem nunca usou, peço que não repare porque ele esquenta muito, muito mesmo. Fica bem quente, às vezes a pessoa até é estranha de tanto que esquenta, fica com medo de dar um problema, mas geralmente não dá problema não. Na terceira imagem já é uma vista lateral dele aplicado, né? Aqui a gente faz no casco contralateral que teve a aplicação do tamanco, a gente faz a manutenção, né? Resolve o problema que tem de patologia e faz a bandagem com o curativo e fecha ele como um todo, só que não pega o tamanco embaixo. Qual que é o intuito desse tamanco? O dígito que tem o tamanco aplicado, ele fica mais alto do que o contralateral que não tem tamanco. Então, o que acontece? Na hora que ele pisar no chão, o tamanco não deixa que o dígito patológico, né, que é o dígito enfermo, entre em contato com o solo. Geralmente o animal chega no curral claudicando, a gente aplica esse tamanco,
o animal sai apoiando o tamão sem claudicar. E o tecido dessa úngula, né, desse casco que está patológico, você preserva ele para desgaste ou até de sobrecarga. Nos casos de corpo estranho, esse foi um caso de uma vaca, o proprietário questionou que lavava sempre, coisa de 3 meses e nunca nada de melhorar. A gente conteve essa vaca, eu abri ela tinha um prego, ele passou o coro solear e chegou lá na falange distal. E essa vaca não estava pondo o pé no chão, realmente. A gente debridou, tirou o tecido necrótico, né? Muito fungo, muita sujeira. A vaca tirar a pasta e a gente tirou um prego lá de dentro. Eu não sei o que aconteceu, que eu acabei perdendo a imagem. Nas imagens da direita, um tempo depois a gente fez a bandagem, né? Reparem que eu gosto muito de fazer essa bandagem, porque ela realmente protege esse material que está lesionado. E aí, pelo fato de ser impermeabilizante, ela conserva o curativo local. As profilaxias para essas situações, né? A gente tem os pé-dilúvios aí, principalmente para curral de vaca de leite, né? Retiro. Pode ser a base de formol, sulfato de cobre, sulfato de zinco, ou até mesmo de iodo. Eu, particularmente, gosto muito do pé-dilúvio à base de formol. Acho que ele tem uma tendência antibacteriana melhor aí. É o cascamento preventivo, né? Geralmente a cada 50, 60 dias no máximo, principalmente para vacas de leite, de alta lactação, de alta produção, né? Isso ajuda muito. O alojamento desses animais, né? Tanto cama quanto pastagem, retirar toco, resto de árvore caída, resto de cerca, para evitar que esses animais machuquem. E a conclusão é que antigamente o pessoal tinha um conceito que todas as doenças podológicas em bovinos era um só tratamento, mas acho que depende muito. Hoje a gente tem afunilado bastante essas questões aí, e hoje a gente consegue separar, né, diferentes tipos de patologias e conseguir diagnosticar aí, através desses diagnósticos, a gente consegue utilizar diferentes tipos de tratamentos, né, diferentes tipos de hortas, diferentes tipos de curativo, diferentes tipos de anti-inflamatório e antibiótico para ser usado. E querendo ou não, cada tipo de problema pode ter uma bactéria em específico que ocasiona isso, né? Eu acho que para o sucesso da criação desse tipo de animais aí, né, da bovinocultura, e para evitar esses problemas, a gente tem que entrar com essas atitudes preventivas, né, como pé de luva, casqueamento preventivo, e ir acompanhando. Quando tiver problema de locomoção, né, mesmo que a vaca seja em score grau 1, já entrar com análises e corrigir isso quanto antes. E só assim a gente vai poder parar de ter essas perdas aí na produtividade. Os agradecimentos, né? Queria agradecer ao Unifran aí pela oportunidade de estar exercendo o mestrado aí, né? Executando. A CNPq e a CAPES e a JA também, que tem me ajudado muito com esses projetos. E é isso. Caso alguém tiver uma dúvida ou precisar de algo a mais, esse é o contato, se alguém precisar. Matheus, pelas suas considerações. Foram extremamente prudentes sobre o tema. Você elucidou bastante aí, então muito obrigada mesmo. Sim. Na sequência, eu convido então a Maísa Barbosa de Almeida. Ela também é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Franca. Ela foi residente, né, nessa mesma instituição, na área de laboratório clínico, patologia animal, e atualmente ela é responsável técnica pelo laboratório clínico, né, do Hospital Veterinário da Universidade de Franca, e ela também tem pós-graduação em citopatologia veterinária. Maísa, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecê-la pela participação, pela disponibilidade de discorrer aí para nós sobre os princípios básicos da coleta de amostra citológica. Fique à vontade. Boa palestra. Obrigada, professora.
Então, eu vou estar falando sobre os princípios básicos da coleta da amostra citológica, né, da citologia. As vantagens da citologia, a gente começa falando, vou começar falando das vantagens, porque é um exame muito seguro, então é fácil de fazer. O custo-benefício dele vale muito a pena, porque é um exame barato, a gente vai estar utilizando apenas a lâmina, agulha e seringa para a realização. Ela não é invasiva, então a gente não precisa sedar o animal. Na maioria das vezes, pode ter casos pontuais, por exemplo, citologias perto do olho, ou animais muito agressivos, que a gente vai precisar estar fazendo sedar, mas na maioria das vezes, apenas a contenção já é suficiente para estar realizando esse tipo de coleta. A facilidade de realização, sobretudo em massas superficiais, então a gente consegue fazer a coleta da citologia com bastante facilidade, quando ela não é intracavitária, né, em fígado, baço. Então, a maioria das vezes, quando ela é superficial, na pele, ela é bem fácil de estar fazendo essa coleta. E a rapidez na obtenção do resultado. Então, a gente consegue já coletar e corar e já tem um resultado para o clínico estar tomando as próximas decisões em relação ao animal. Eu vou começar falando da técnica de compressão ou squash. Essa técnica a gente vai utilizar na maioria das coletas que a gente vai realizar de citologia. Quando eu for falar das coletas em si, aí eu vou falar quais delas que a gente vai estar utilizando o squash. Então, o que é essa técnica? A gente vai pegar uma parte da amostra e vai colocar sobre uma lâmina de vidro e a outra lâmina é colocada sobre o material. A amostra, então, a gente vai comprimir ela de forma delicada, né, mas de maneira firme entre essas duas lâminas e a gente vai fazer um movimento contínuo e rápido de deslize dessa lâmina e vai fazer esse squash, que é o movimento. Uma lâmina vai estar na horizontal, outra na vertical, a gente vai fazer um movimento para espalhar esse material sobre a lâmina. Então, a gente vai fazer um esfregaço de camada única contínua. O que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o squash é de não fazer muita força, porque a gente pode estar rompendo, estragando essas células que a gente quer observar, e a gente tem que ter cuidado também com a quantidade de material que a gente coloca. Aqui eu vou dar um exemplo. Então, aqui como é feita a técnica. Então, a gente coloca o material sobre a lâmina, a gente vem com a outra lâmina na vertical e faz o movimento contínuo de squash para fazer essa camada bem fina de celularidade. O que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essa camada, se a gente colocar muito material, a gente vai estar tendo uma amostra grossa. Essa amostra grossa, para a gente, é ruim, porque vai impedir a gente de fazer a leitura adequada da lâmina. Então, o cuidado que a gente tem que tomar na hora de fazer o squash é a quantidade do material, quanto que a gente vai apertar essa lâmina uma sobre a outra e fazer esse movimento rápido e contínuo para a gente não interromper, não fazer uma marca que possa impossibilitar a leitura posteriormente. A primeira técnica que eu vou falar de coleta de punção vai ser a punção aspirativa por agulha fina. Ela também é conhecida como PAF. Para a punção, a gente vai fixar a massa entre os dedos e vai introduzir a agulha acoplada à seringa. Então, nessa técnica, a seringa já entra acoplada na agulha. A gente vai produzir uma pressão negativa no interior dessa seringa, mantendo e vai fazer o movimento de vai e vem na massa, ou então o movimento de leque, né, que a gente fala. Então, a gente vai fazer esse movimento em diversos planos. A gente vai soltar esse êmbolo que a gente estava mantendo sob pressão negativa, vai tirar a seringa e a agulha da lesão. A gente desacopla essa agulha da seringa, vai preencher essa seringa com ar e vai acoplar novamente para depositar o material na lâmina
e fazer o squash, que é o que eu tinha falado anteriormente. Então, aqui, exemplificando para vocês, a gente vai colocar, então, a agulha já vai entrar acoplada na seringa, faz o movimento de vai e vem, fazendo a pressão negativa. Então, o que é a pressão negativa? A gente vai puxar o êmbolo dessa seringa. Então, a gente vai puxar esse êmbolo dentro da massa, faz o movimento, solta o êmbolo, retira essa agulha e essa seringa da massa, desacopla a agulha, enche a seringa e coloca para fazer o squash. Desculpa. O que a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer esse tipo de punção? Se a gente sai da massa puxando com pressão esse êmbolo, a gente vai trazer esse material todo para dentro da seringa. Então, isso não é adequado, a gente vai perder o material, vai ter que fazer uma nova coleta. A punção aspirativa por agulha fina, eu considero ela a minha forma de coleta preferida, porque ela é adequada para a maioria dos tumores, porque eu vou mostrar outras formas de coleta e vocês vão ver que algumas coletas tem tumores que não é suficiente, como, por exemplo, os tumores mesenquimais. Os tumores mesenquimais, eles têm uma característica de serem mais difíceis de fazer coleta, da gente conseguir retirar essa celularidade. Então, quando a gente faz a pressão, a gente faz esse tecido descamar de uma forma melhor, maior. Então, a aspiração é o ideal. A aspiração só não vai ser indicada em casos, por exemplo, de coleta de linfonodo. Jamais a gente faz uma coleta por PAF de linfonodo. O linfonodo ele vai ser sempre pela próxima coleta que eu vou explicar. O citoaspirador, ele é esse equipamento da imagem que ele é feito para fazer essa coleta da PAF. Ele é muito utilizado para humanos, né? Para a veterinária, ele acaba sendo um pouco complicado. Por quê? O animal, ele movimenta. Se você está fazendo a citoaspiração com o citoaspirador, porque o que o citoaspirador ele vai fazer? Ele vai puxar esse êmbolo. Então, você teria que ficar fazendo essa pressão negativa. Com o citoaspirador, você não precisa. Ele mesmo faz essa pressão negativa para você fazer a coleta. É muito bom. Só que na veterinária, ele acaba sendo perigoso a forma que vai coletar. Então, como nessa imagem que eu coloquei, o animal, a gente pode ver que ele está sedado, então aí a gente consegue fazer a coleta com o citoaspirador. Num animal que não está sedado, eu não aconselho por conta do perigo. Se for um animal muito calminho, que vocês têm certeza que não vai movimentar na coleta, até dá para tentar. Por que acontece? Você entra com o citoaspirador, se o animal movimentar, você pode estar lacerando essa massa com a agulha. Então, o citoaspirador é mais para quem tem bastante prática, animais sedados ou animais extremamente calmos. A próxima técnica é a técnica de coleta por citologia não aspirativa, com agulha fina. Ela também é conhecida por capilaridade. Por que capilaridade? Porque a gente vai entrar com a agulha da mesma forma que a gente entra na PAF, só que a diferença é que a gente não vai fazer essa pressão negativa da seringa. A gente vai entrar apenas com a agulha na lesão. Então, a gente vai segurar a massa da mesma forma que a gente fez na PAF, e a gente, com a outra mão, vai introduzir a agulha e vai fazer o movimento de leque, né? O movimento de vai e vem, de várias formas. Então, a gente vai de vários lados, entra com a agulha, faz o movimento dentro da massa. Então, aqui, como vocês podem ver na imagem, a pessoa está segurando bem firme a massa e entra com a agulha para fazer o movimento de vai e vem. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a foto de um gatinho. A citologia por capilaridade aqui seria muito indicada, só que não com o animal acordado.
Então, quando a gente vai fazer a citologia, a gente acaba ficando confortável com a citologia de capilaridade, porque ela é uma citologia bem fácil de ser realizada. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai coletar de animais, principalmente perto da região dos olhos. Por mais que o tutor fale que é um animal bonzinho, que é um animal que não vai fazer nada, a gente tem que pensar, primeiro, que é perto da região da boca, né? O animal pode avançar, ele vai estar passando por uma situação de dor, então, por mais bonzinho que ele seja, ele vai estar com dor, vai estar sentindo um incômodo, e na hora que você vai fazer a coleta, perto dessa região dos olhos, se a agulha escapar, pode estar atingindo o olho do animal. Então, nunca é indicado fazer coleta citológica perto de região dos olhos, dentro da boca, sem uma contenção correta, e às vezes é necessário a gente fazer a sedação desse animal, ou pelo menos a tranquilização. Então, aqui a punção por capilaridade, para exemplificar. Então, a gente segura o nódulo, com uma mão só a gente consegue segurar o nódulo, e com a outra mão a gente entra com a agulha. Depois que entrou com a agulha, dentro da massa, a gente faz o movimento de vai e vem, a gente tira essa agulha da massa, acopla na seringa, a seringa vai estar cheia de ar, né? A gente coloca sobre a lâmina e faz um movimento de squash. A escarificação é outra forma de coleta, a gente utiliza ela bastante até para gatos com esporotricose, por exemplo. Então, a escarificação ela vai ser utilizada mais para lesões úmidas ou então aquelas lesões que formam só uma crosta. Então, você não tem uma massa para puncionar, para colocar agulha. Aí, nesses casos, a gente vai estar indicando a coleta por escarificação. Para a escarificação, a gente não vai utilizar agulha. A gente vai utilizar apenas uma lâmina lisa mesmo. A gente vai pegar essa lâmina e vai passar sobre essa lesão. A gente vai escarificar mesmo a lesão, vai pegar esse conteúdo que vai ficar na pontinha da lâmina, vai pôr em outra lâmina e vai fazer um movimento de squash. Ela é muito indicada, então, para pacientes, por exemplo, suspeitas de esporo. Então, quando os gatos vêm com suspeitas de esporo, geralmente eles têm a lesão crostosa. Então, vai ter crosta, porque aquilo geralmente vai ser já uma lesão crônica. O que a gente faz nesse caso? A gente pode passar, vai gerar um incômodo no animal, mas não é nada muito, né, que seja necessário sedação. Então, é só a contenção, geralmente é suficiente. Então, a gente vai tirar todas essas crostas e vai coletar a própria lesão. Aqui tem um vídeo rapidinho. Olha, ela passa a pontinha da lâmina e tira o conteúdo. Esse conteúdo que é o conteúdo que a gente vai colocar sobre a outra lâmina e vai fazer o movimento de squash. Esse tipo de coleta, ela acaba sendo um pouco prejudicada porque a gente vai pegar superficial. Então, se a lesão tiver mais profunda, a gente não vai conseguir atingir. A gente vê acontecer isso muito em casos de esporotricose crônica. Então, o animal está com a lesão, a gente tem quase certeza que é esporo, vai lá, faz a escarificação da lesão, mas só vem inflamação, fibroblasto, que é proveniente da inflamação. Por quê? Porque o fungo da esporotricose, ele está por baixo. O corpo do animal já criou uma camada por cima de pele, de crosta, que a gente não vai conseguir atingir. Às vezes, nesses casos, a gente só vai conseguir o diagnóstico através da biópsia. O SUAB, a gente vai estar utilizando a coleta pelo SUAB em fístulas, condutos nasais, vaginais e otológicos. O SUAB, a gente vai utilizar ele umedecido com solução salina. Tanto o SUAB quanto a solução salina tem que estar estéril.
a gente vai delicadamente depositar depois essa coleta na lâmina, e a gente pede sempre para, nas coletas de swab, evitar o uso de géis lubrificantes, porque eles mascaram as células, eles rompem as células, então eles vão dificultar a classificação. Então, às vezes, quer fazer a coleta vaginal, mas quer colocar um gel, não é necessário, viu, gente, para fazer a coleta, e também vai acabar atrapalhando depois essa avaliação. Então, aqui a gente pode usar na conjuntiva, como esse da imagem, que eles estão passando um cotonete mesmo, né, na conjuntiva do animal, o swab vaginal. E aqui eu estou demonstrando como que deve ser quando a gente faz a coleta. Porque às vezes a gente vai, faz a coleta e passa de qualquer forma na lâmina. Só que a gente tem que pensar que eu quero coletar a lâmina e colocar esse conteúdo celular coletar, né, o swab e colocar esse conteúdo celular sobre a lâmina. Então, se eu entrar, por exemplo, entrei na vagina da cadela com o swab, eu faço movimento só para um lado. Se eu for fazer movimento só para a esquerda, só para a esquerda. Então, eu rotaciono só para a esquerda. Quando eu vou colocar sobre a lâmina, eu vou fazer o movimento para a direita, porque você vai coletar essa lâmina com suave e vai pôr o material sobre a lâmina. Você vai só depositar o material sobre a lâmina. Esse tipo de coleta não é necessário fazer o squash. Então, esse tipo de coleta a gente só vai coleta o material e coloca ele sobre a lâmina. A citologia esfoliativa, que a gente também conhece como escovinha, né? Que é essa, a gente vai fazer a coleta, geralmente, no olho também, ela é bastante utilizada, assim como o swab. A gente tem que tomar mais cuidado, porque dependendo do movimento do animal, a gente pode atingir o olho. Então, assim, tem que ser um animal calmo, com cuidado, para não machucar. E a escovinha ela é muito utilizada para coletas em pênis, coletas quando a suspeita é TVT, e ela é muito adequada e a gente sempre tem uma coleta legal. O que a gente indica também para citologia por escovinha, da mesma forma do swab, se você entra, você vai rotacionar na lesão só para um lado, e na hora de colocar sobre a lâmina, a gente vai fazer o movimento contrário, da mesma forma. Então, a gente coloca na lesão, passa para um lado só, e na lâmina a gente vai colocar o lado contrário. A escovinha, a gente não vai esfregar ela na lâmina. Ela tem várias superfícies. A gente vai fazer como se fosse vários imprints dela na lâmina. Então, a gente vai passando e fazendo o movimento dela na lâmina, certo? Aqui é a coleta por imprint. A coleta por imprint, ela é bem complicada, porque a gente vai pegar a lâmina e vai encostar na lesão. Então, só vai pegar a lâmina, como esse está mostrando, e encostar na lesão. Quando a lesão já está crônica, como essa, e até quando não está crônica, às vezes é uma lesão úmida, a gente tem que entender que a gente vai pegar só a célula superficial. Então, vem muita crosta, vem muita bactéria, vem muita inflamação. Geralmente, o imprint ele não serve muito para diagnóstico de neoplasia. Então, para que a gente vai usar o imprint? Para que geralmente o imprint vai ser adequado? Por exemplo, você coletou um tumor e você quer rápido saber, o histopatológico vai demorar 15, 20 dias para sair. Eu quero saber rápido, pelo menos ter uma noção do que eu estou lidando. Pega essa lesão, esse tumor, essa massa que você acabou de tirar, por exemplo, uma massa do fígado, e faz um imprint. Pega um pedacinho desse tumor e só encosta ele sobre a lâmina várias vezes. Geralmente é bastante adequado.
alguns tumores, principalmente os tumores de células redondas, igual linfoma, melanoma, a gente consegue ter uma visualização bastante interessante de coloridade fazendo dessa forma do imprint. Agora, de lesões como essa da imagem, geralmente ele não é muito fidedigno, ele não é fidedigno e ele não serve muito para diagnóstico. Então, assim, entre todas as coletas, o imprint para mim vai ser sempre a última opção. Então, para concluir, a citologia ela é um ótimo exame de primeira abordagem. Ela vai ser bastante condicionada em relação a quem faz a técnica, então quem vai coletar e quem vai interpretar essa lâmina, que geralmente o ideal e o adequado é que seja realizada essa leitura da lâmina por um patologista, para ter o diagnóstico fidedigno. A descrição macroscópica, o histórico e o local de coleta, eles são fundamentais para a gente. Porque, às vezes, a gente recebe o papel escrito assim, apareceu o surgimento há 3 dias, é uma massa de 20 centímetros. Mas como assim uma massa de 20 centímetros surgiu em 3 dias? Então, quando o veterinário vai mandar, ele pode descrever para o patologista, ele até ajuda mais o patologista. O tutor relata que a massa cresceu há 3 dias. Aí a gente já vai entender que, às vezes, não pode ser que não seja a realidade, né? E a identificação, com certeza, é o pior dos erros, porque sem a gente saber de onde que a gente não consegue dar o diagnóstico fidedigno, a gente não consegue passar o correto. Então, a macroscopia, a identificação, o local que foi coletado, ele é extremamente importante para o patologista para fazer a diferenciação. Então é isso, eu usei esse livro da LEC. E é isso, gente, obrigada. Aqui no canto, gente, eu coloquei o Instagram da Letícia. Ela foi ex-residente do hospital e ela posta bastante coisa sobre coleta citológica, como fazer as coletas. Ela coloca uns vídeos legais. Quem tiver dúvida, quiser ver melhor como que faz a coleta, é só seguir ela lá e ver como que funciona, tá bom? Maísa, mais uma Oi. vez, gostaria de te agradecer. Muito obrigada pelas suas considerações, pelos seus ensinamentos, né? São aí elucidações que a gente acompanha bastante, né? Na clínica, tanto de grandes quanto de pequenos, animais silvestres, né? A gente sempre se depara aí com a execução desse tipo de técnica que você aí esmiuçou muito bem para todos nós. Então, muito obrigada. E mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Matheus também pela participação. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a participação também dos convidados e ressaltar que em breve nós estaremos aí com a 16ª edição do ciclo de palestras em ciência animal. Então, em nome do curso de graduação em medicina veterinária, do programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária e do programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Franca, eu agradeço aos palestrantes e os participantes. Obrigada, gente. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço.